Vídeo de número 11 da série sobre o surgimento do Anticristo. Como temos já mencionado diversas vezes, e reforçando aqui novamente, esta é a proposta de uma instituição chamada Clube de Roma, que já desde 1970 ou 73 para 74 propôs em seu segundo anuário, em seu segundo relatório, a ideia de que o mundo seja organizado, reestruturado na forma de 10 regiões. 10 regiões. Seria isso o caminho para o cumprimento da profecia bíblica em Daniel e também no livro do Apocalipse a respeito de um império chamado de A Besta, e que terá impacto sobre o mundo todo? Bem, para chegar a essa estrutura, essa característica de um mundo organizado na forma de 10 reinos, ou 10 regiões, 10 blocos continentais, isso com certeza vai esbarrar num dilema, que é a resistência de alguns, como eu já mencionei. Essa resistência, independente das motivações, dos motivos que cada grupo tenha, vai deixar evidente que o conflito, o atrito, a guerra será inevitável. Uma guerra de proporções preocupantes e também de alcance e impacto profundo, a ponto de realmente mexer com o mundo. Então eu quero recordar aqui uma declaração que se encontra neste livro, O Controle Total, de Vin Malgo, o fundador da obra missionária Chamada da Meia-Noite, onde ele cita aqui um trecho, onde mais adiante vamos considerar esse trecho, mas eu recobro aqui essa leitura, parte dessa declaração feita por Arthur Lindenbaum, que foi publicado, registrado na revista Diagnosen, de número 9, de setembro de 1983. E ele fala, ou declara que, como se sabe, guerras são os melhores instrumentos para mudanças rápidas e fundamentais nas condições sociais existentes, e criam novos pontos de partida, conforme se deseja. Então, guerras são e têm sido um meio eficaz na forma de se atingir certos objetivos, como certas mudanças sociais, não só sociais, mas também geográficas, como a alteração de fronteiras, que antes demarcavam o limite entre um território e outro, passando a contrair ou expandir, dividir um país em dois ou mais, ou aumentar através de uma integração, criando, por exemplo, um bloco regional. Exemplo que tivemos na história: a antiga União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, ao contrário do que alguns dizem que foi por consenso, por aceitação pacífica, quando alguns países, junto ou próximos da Rússia, assim que o comunismo foi implantado lá, em 1917, ou a partir de 1917, alguns países, como
Tchecoslováquia e outros, passaram a formar com a Rússia uma união de países e, por fim, um bloco, o Bloco Socialista ou o Bloco Comunista, que ficou conhecido como União Soviética, ou também União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas alguns desses países foram forçados de maneira agressiva, como o uso da força, uso militar, para que aderissem, passassem a fazer parte. Em algum momento, alguns tentaram se libertar, tentaram romper com esse bloco, deixando de fazer parte dele, e foram reprimidos violentamente. Então veja bem, a União Soviética é um exemplo. Então, é claro que essa ideia do Clube de Roma é uma declaração de guerra. O atrito é inevitável. Mas o que poderia ser essa guerra? O que iria ser de diferente nessa guerra a ponto de impactar o mundo, levando o mundo a uma reestrutura, a uma mudança tão radical a ponto de se criar 10 regiões, 10 blocos continentais? Teria que haver uma guerra de grande impacto. E o que poderia haver nessa guerra que poderia ser diferente das outras, a ponto de abalar o mundo? O uso de armas atômicas? Esse é o diferencial que temos hoje? E de fato o temor que muitos têm? Enfim. O curioso é que no livro 1984, de George Orwell, um dos aspectos que ele menciona é que ele fala que a divisão do mundo em 3 grandes superestados foi um acontecimento que poderia ter sido, e de fato foi, previsto antes de meados do século XX. Com a absorção da Europa pela Rússia e do Império Britânico pelos Estados Unidos, passaram a ter existência efetiva 2 das 3 grandes potências, a Eurásia e a Oceania. E também ele menciona a Lestásia. E ele então diz que o mundo foi dividido, estruturado em 3 superestados. Não vamos entrar aqui em detalhes para não nos estendermos no vídeo, mas em outro momento eu falo a respeito dessas 3 divisões. Então ele já mencionava, ele já previa com análise que a tendência do mundo era essa. Briga de gente grande iria acabar partindo o bolo de acordo com quem estivesse ali dando as cartadas. Se temos 3 países com forte presença militar, que ele menciona ali na época, a China, olha só, na época, e hoje então, a China, Estados Unidos e Rússia. E assim, o mundo acabaria se dividindo e se estruturando em 3 superblocos. Isso é o que ele imaginou ao colocar isso no roteiro desse livro. Mas segundo a Bíblia, de fato, depois de um mundo agitado, conturbado, caótico por conflitos, surgirá um império na forma de 10 chifres, 10 reinos. O Clube de Roma fala de 10 reinos. Coincidência? Ou 10 regiões. Então, estamos vendo um alerta de que uma guerra de grande porte irá acontecer? É possível que armas atômicas sejam usadas com esse propósito? Não de acabar com o mundo, mas apenas de assustar as pessoas a ponto de fazê-las, levá-las a se render pelo medo à proposta de
dividir o mundo e reorganizá-lo? Eu falei aqui do livro 1984, o roteiro aqui é um tanto técnico, né, por assim dizer, quando você lê essa parte. Mas quando você vai ver a primeira adaptação que fizeram desse livro para o cinema, que foi lançado em 1956, eis o que é dito logo na abertura, logo no início do filme. Depois da devastação provocada pelos ataques atômicos, 3 grandes estados-polícia, ou seja, com poder de polícia, de policiamento, de controle, dividiram o mundo: Oceania, Eurásia e Lestásia. As armas atômicas foram abolidas. Só para resumir. Então, aparentemente, o mundo é aterrorizado com bombas atômicas sendo deflagradas com uma guerra. Mas então o mundo é tranquilizado, porque as armas atômicas foram banidas, destruídas. E o mundo se rende à proposta de uma divisão do mundo em 3 superestados. Será que é isso que nós estamos vendo na tendência do mundo? Que será feito uso de armas atômicas, como eu disse, mas com o propósito não de destruir o mundo, mas de assustar as pessoas? Volto aqui no livrinho O Controle Total, de Vin Mao, onde vou ler aqui para vocês rapidamente um trecho, ou alguns trechos, e curiosamente nós temos aqui, como repetindo a declaração de Arthur Lindenbaum, onde ele fala sobre um plano para o estabelecimento de um governo mundial. Ele fala de um plano de 3 etapas. Não vou entrar em detalhes, em outro momento talvez, mas ele diz: para o estabelecimento do governo mundial, não pode mais ser mantido em segredo. Ele não pode, esse plano já não consegue mais se manter em segredo. Se você observar, vai perceber que existe uma maquinação, uma manobra. Não é um acidente. Não é uma coincidência. E apesar de manter-se a massa artificialmente adormecida na ignorância e em ilusão organizada. Ou seja, o segredo é esse: manter as pessoas em ignorância e distraída. E ele diz que esse plano de 3 etapas é caracterizado por guerras mundiais planejadas, ou seja, períodos de transição. Aí, aquela declaração que eu citei anteriormente. Pois, como se sabe, guerras são os melhores instrumentos para mudanças rápidas e fundamentais nas condições sociais existentes. E, em outro momento, eu vou continuar citando esse livro, trechos desse livro, porque eu fecho aqui, então, com a declaração também aqui neste livreto, mas que se encontra em várias outras referências, que comentam sobre essas tendências de profecias e tendências de um mundo indo nessa direção. Eu cito aqui a declaração de Harold Urey, que disse o seguinte: a única escapatória da destruição total da civilização será um governo mundial. Ou seja, se o mundo for em algum momento impactado e ficar horrorizado com a ameaça de destruição, ou mesmo não tendo que chegar a isso, a ter que vivenciar uma guerra, só há um jeito de evitar que haja o uso de armas atômicas, onde um país declare guerra contra outro. Que o mundo seja então unido com uma única base de poder, com um governo mundial. Assim, tendo um só governo mundial, não haverá como um país lutar, declarar guerra contra outro país. Então, será esse o caminho? Ou o mundo, com medo de acontecer uma guerra nuclear vai se render antes?
ou terá que vivenciar o horror de algumas bombas atômicas sendo deflagradas. O interessante é a declaração aqui de Grenville Clark, que disse: talvez sejam necessárias algumas bombas nucleares e diversos milhões de mortes. Para que seja necessário? Por que é necessário isso? Para levar o mundo a se render pelo horror à proposta de um governo mundial. E Joseph Clark, que acrescentou: o povo acompanhará quando os líderes lhes disserem que não há alternativa. Quando apresentarem a proposta de um governo mundial como a única maneira de impedir que haja mais de um país para que declare guerra contra outro país. Para isso, então, essa proposta, por exemplo, então não seria uma proposta de 10 países, por assim dizer, mas, na verdade, uma estrutura homogênea de extensões ou representações de um único governo mundial, com a segurança de que tudo isso estará nas mãos de alguém que seja aparentemente confiável. Por isso, então, é dito que lá em Apocalipse 17, os reis, os 10 chifres, os 10 reis, entregarão à besta o poder e a autoridade que possuem. Enfim, então, biblicamente falando, e de acordo com o que eu tenho mostrado aqui, isso é só um resumo, existem fontes muito mais consistentes, o mundo viverá uma guerra com o uso de armas atômicas, com a intenção de levar as pessoas a estar tão assustadas, tão horrorizadas, que vão se render de maneira desesperada à proposta que for apresentada, a proposta de um governo mundial. Fico aqui neste vídeo e até o próximo.